Abra sua Bíblia, já vou te falar onde você vai colocar, mas por enquanto deixa eu fazer uma introdução para você entender. Nós temos aprendido aqui que seguir a Cristo Jesus não é seguir uma religião, não é. Seguir a Cristo Jesus é seguir um estilo de vida, um modelo que foi ensinado por quem? Por Jesus Cristo. É viver como Ele viveu e é viver do jeito que Ele ensinou. E quem segue uma religião segue o quê? Doutrinas, rituais. Lembra que toda religião tem que ter rituais? Nós já falamos disso aqui. E normalmente toda religião tem um templo. Então nós aprendemos aqui. Quando você ouvir alguém dizendo, olha, tem que ser neste lugar, é aonde Deus opera, é neste lugar, aí você já logo lembra, ali é uma religião. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que a igreja é a reunião das pessoas. Pode ser aqui? Pode, mas se amanhã esse lugar não puder ser utilizado, pode ser na praça? Pode. Pode ser na avenida de baixo? Pode. Isso é igreja. Igreja não é lugar. A partir do momento que o lugar se tornou um ícone, é uma religião. Então já não estou mais seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a um sistema religioso. Semana passada nós aprendemos a mistura que existe entre ser cristão, entre aspas, com os rituais do judaísmo. Se eu pratico rituais do judaísmo, eu não estou sendo cristão. Cristão não tem rituais. Cristão não precisa de estola sacerdotal, mezuzá, estrela de Davi, nenhum. Não tem um ritual, não tem. E hoje nós vamos aprender sobre a confusão que existe entre pessoas que dizem que são cristãs, mas elas têm práticas do espiritismo, mesmo estando dentro de uma congregação, de um local que talvez se denomina igreja cristã. Não dá. Ah, bispo Paulo está dizendo que o espiritismo é errado. Eu não estou dizendo nada disso. Eu não estou entrando no mérito da questão do que é certo, do que é errado. Para mim, estou falando para mim, tá? Para mim, a verdade absoluta se chama Jesus Cristo. Isso é para mim. Agora não estou aqui dizendo que eles estão certos ou errados. Só estou aprendendo com você que não dá para ser cristão e ser adepto à ideologia espírita. Não dá. E eu vou te mostrar na Bíblia por quê. Aonde é que existe essa confusão, que parece que o espiritismo, parece que a religião espírita, que é nova, a religião espírita é nova, para quem não sabe, meados do século XIX, 1840 e poucos, 1850, ontem surgiu esta religião. E qual que é a base fundamental dela? A caridade, o amor ao próximo, ajudar quem mais precisa. E isso faz parecer que esta religião, ela está seguindo ao Senhor Jesus Cristo, porque quem ensinou sobre essa questão da caridade, há 2000 anos atrás, olha só, Jesus ensinou
no ano 30. Ano 30. Esta religião nasceu em 1850, mais ou menos. Então ela pegou a base do ensino de quem? Do Senhor Jesus, a questão da caridade, e trouxe para a sua prática. E realmente, eles praticam esse ensinamento do Senhor Jesus de uma forma exemplar. Nós deveríamos aprender a praticar esse ensinamento do Senhor Jesus com essas pessoas. Porque muitos de nós não conseguem praticar esse ensinamento como eles praticam. Mas, será que simplesmente por praticar esta questão da caridade, já faz deles seguidores de Jesus? Não. Por que não? Porque quando nós vamos olhar a ideologia deles, nós vamos perceber que vai ter muita coisa que vai ser contrária ao que a Bíblia ensina, ao que Jesus ensina. É como se eu dissesse para você assim, já viu quando você encontra pessoas por aí que falam assim, olha, não roubo, não mato, não me prostituo, sou uma pessoa do bem, ajudo todo mundo, então eu estou muito bem com Deus, eu estou salvo. Quem já ouviu alguém falando assim? Veja que a pessoa pega alguns ensinamentos bíblicos, porque realmente são bíblicos. A Bíblia diz, não roubarás? Diz ou não diz? Não matarás? Fazer o bem ao próximo? A Bíblia ensina isso. A pessoa pega algumas instruções bíblicas, pratica, só que o detalhe é, tem outras instruções que ela faz o contrário. Então ela está seguindo a Jesus? Não. Porque para mim seguir a Jesus, eu devo pegar tudo que ele ensinou, que a palavra de Deus ensinou, trazer para a minha vida e colocar em prática. Então a grande confusão está aí. Lá na religião espírita, eles estudam o Evangelho de Jesus. Muitos têm um conhecimento infinitamente maior do que as pessoas que estão dentro das igrejas, que elas nem pegam a Bíblia para ler. Tem gente dentro de igreja que não pega a Bíblia para ler. Não sabe nada da Bíblia. A Bíblia, ela começa no papel, mas dentro de pouco tempo ela tem que estar aqui, dentro do seu coração. Porque se um dia tirarem o papel de você, como é que você vai fazer? Como que você vai fazer? Não vai ter como você seguir os ensinamentos de Deus, você nem sabe eles. Essas pessoas estudam os evangelhos de Jesus, mas a gente vai observar que tem aqui divergências grandiosas. Vamos ver primeiro, venha comigo lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo 43. Vamos ver aqui a base do ensinamento deles. Vamos lá, que foi um ensinamento de Jesus, isso aí é indiscutível. Isso é indiscutível. Olha o que diz. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus falando para o povo lá no Sermão da Montanha. Aí Jesus está lembrando da lei de Moisés. O que foi dito na lei de Moisés? Ame o seu próximo e o quê? Ame o seu próximo e o quê? E odeie o seu inimigo. Agora, presta atenção, deixa eu explicar uma coisa simples para você entender. Sabe aquelas confusões no Oriente Médio que você sempre vê? Aquilo nunca vai acabar. Que é isso, Bispo Paulo? Aquilo nunca vai acabar. Porque lá eles vivem por esta lei. O judeu vive pela lei de Moisés. E o muçulmano vive pelo Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do muçulmano. Só que quando você pega o Alcorão e compara com a lei de Moisés, é muito parecido.
É muito parecido, é o famoso olho por olho, dente por dente. Aqui na nossa cultura, no nosso entendimento, se alguém caça um problema com você, caça confusão, e normalmente o que a gente ouve, o que a gente diz? Ô fulano, deixa isso para lá, não deixa esse assunto ir para frente, porque se for para frente pode criar uma situação pior. Essa é a nossa maneira de entender. Lá não, lá é o contrário. Se alguém lhe der um tapa, você tem que dar outro. Você tem que revidar. É a cultura deles, é o entendimento deles, está na lei religiosa deles. Então aquilo nunca vai acabar. Por que nunca vai acabar? Um bateu no outro, o que o outro vai fazer? Vai revidar, não vai? E na hora que ele revidar, o que o de cá vai fazer? E vai ficar nisso o tempo todo, até o final do mundo. Então Jesus vai pegar isso aqui e vai dizer assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Agora veja o 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Então veja que Jesus vai trazer uma ideia diferente daquilo que eles praticavam. Então Jesus vai ensinar a amar. Ame mesmo quem te odeia. Ame mesmo quem não merece. Vamos usar esse termo? Ame quem se coloca como seu inimigo. E quando você ama de verdade, você não se limita a estender a mão. Não, porque você ama o ser humano. Por mais que as atitudes dele não sejam legais, você está ali estendendo a mão por uma criatura, por um ser humano. Continuando, diz assim: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está onde? No céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Olha Jesus falando: olha, se você agir do jeito que eu estou ensinando, vocês vão agir como filhos de Deus. Porque Deus olha para a terra e ele vê muita gente como inimiga dele. As atitudes, as ações, mesmo assim, ele dá a luz do sol para todo mundo. Ele está amando a todos. Mesmo assim, ele dá a chuva sobre todos. Porque nós, infelizmente, absorvemos uma ideia: não, eu vou fazer para fulano que fulano merece. Para ciclano não, para ciclano não faço nada. Por quê? Porque ele não merece. Só que às vezes o fulano está precisando de um socorro. Eu estou explicando isso para vocês porque é assim, essa é a base fundamental da religião espírita. Eles seguem isso aqui de uma forma exemplar. Eles ajudam quem precisa. E desse jeito aqui, ó, versículo 46, ó. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações como? Em público, para serem o quê? Admirados por outros. Pois não receberão a recompensa de seu Pai que está onde? Olha a instrução. Você vai fazer uma boa ação? Não queira fazer para aparecer. Porque aí você não está seguindo o ensinamento de Jesus. Não queira fazer para ser admirado. Olha como fulano é bom. Ele ajudou o mendigo. Nossa, fulano é bom demais. Não.
Aí a Bíblia está dizendo que essa pessoa não vai receber a recompensa de quem? De Deus. Versículo 2: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. O que seria esse tocar trombetas hoje? O que a gente entenderia hoje, século 21? No Instagram, olha eu ajudando aqui, ó, olha aqui, ó, miserável, olha aqui, ó, mendigo, aqui, ó. Fala aí seu nome, fala que eu estou te ajudando aí, ó, eu aqui, ó. Eu sou bom. Eu sou bom. Não queira aparecer. Não queira levar mérito. Mais uma vez eu vou elogiar os adeptos da religião. Eles fazem e não têm preocupação nenhuma em aparecer. Nenhuma. Eu lhes digo a verdade. Olha lá, quem quer aparecer, fica tocando trombeta, não receberão outra recompensa além dessa. Versículo 3: mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda como? Deem sua ajuda como? Em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então esta é a base fundamental da religião espírita. Caridade. Ajudar quem precisa. Mas aqui nós começamos a divergência entre seguir a Jesus e seguir uma religião. No entendimento espírita, a redenção, vou usar um termo que a gente sempre utiliza aqui, a salvação, ela se dá através da caridade. É pelas obras. É por aquilo que eu faço por alguém. Então, quanto mais eu ajudo quem precisa, mais eu sou salvo, mais eu sou redimido de meus pecados, mais eu sou purificado diante de Deus. Mas a Bíblia não ensina para nós que as minhas obras vão me redimir. A Bíblia não diz para nós que as minhas obras, as minhas ações vão me salvar. A Bíblia Sagrada diz para mim que a minha salvação só pode acontecer através da graça de Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus. Então aqui já tem uma divergência. Já tem uma divergência. Talvez você está se perguntando assim, por que o bispo Paulo o que ele está querendo me ensinar com isso? Eu estou querendo mostrar para você que não dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo. Não dá. E por que é importante você entender toda essa introdução? Porque daqui a pouco eu vou trazer as práticas, os rituais do espiritismo, que são hoje praticados por pessoas que estão aonde? Dentro de uma igreja, de um local que se diz igreja cristã, e a pessoa acha que aquilo está certo, que aquilo é bom, que aquilo é de Deus. Mas se você chegar à conclusão que não dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo, então as práticas da religião deles não cabem na sua vida cristã. É desagradável a Deus. Só que, como eu falei lá atrás, quando aprendíamos sobre o judaísmo, o coração da gente tem que estar o quê? Aberto, porque você vai ouvir coisas aqui que provavelmente você já tem um preconceito a respeito daquilo.
Você já tem uma ideia formada e você crê que aquilo é bom, que aquilo é de Deus, mas se vem de algo que não está seguindo a Jesus, como que pode ser de Deus? Então, para eles, a salvação é pela obra, pela caridade, a redenção. Agora, olha o que a Bíblia ensina para nós. Vai comigo em Efésios, sua Bíblia aí. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos. Efésios 2, 8. Observem que em nenhum momento eu estou desrespeitando a crença dos outros ou a religião dos outros. Nós estamos só separando as coisas aqui. Olha o que diz em Efésios 2:8. Lê para mim aí, vai. Vocês são salvos pela... O que é graça? Então, peraí, se é um favor que eu não mereço, onde está o meu mérito aqui? Onde estão minhas obras aqui? Porque quando eu digo que estou recebendo algo, porque eu fiz algo, então quer dizer que eu estou sendo recompensado por uma atitude que eu tive. Agora, quando eu digo que estou recebendo algo que eu não mereço, então não tem obra nenhuma. Não tem validade nenhuma. A Bíblia está dizendo, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não das obras. No entendimento da religião espírita, as pessoas são redimidas, são salvas pela obra, pela caridade. Olha o que diz, olha que lindo o texto, ó, sobre a salvação. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então quer dizer que não tem nada que você faça ou possa fazer que lhe dá o direito da salvação. Salvação não é direito nenhum de ninguém, é a graça de Deus. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, olha lá, ó, então é pela graça por meio da fé, ou seja, eu crer em Jesus Cristo, me tornar um seguidor de Jesus Cristo. Então, ó, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha a graça de Deus. Deus fez algo que eu não merecia, dando o próprio Filho para o sacrifício na cruz. O sangue dele é o que purifica e lava o ser humano de seus pecados. É isso que redime o ser humano. E a partir do momento que eu creio que Jesus é o Cristo e o aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador, então a graça de Deus me alcança. Não sou eu que alcanço a salvação, é a salvação que me alcança. É Deus quem me alcança. Muitas pessoas falam, eu escolhi Deus. Não, você não escolheu Deus. Deus escolheu você. A Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo disse, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Então é um privilégio para nós, é uma honra podermos estar diante de Deus, podermos contemplar a salvação. Não é porque eu mereço, não tem mérito nenhum nisso, não tem obra minha nenhuma. Então veja bem, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras.
para que ninguém venha se orgulhar. Olha como é que é claro a Bíblia, olha como é que é nítido. A salvação não vem como uma recompensa, não. Ah, bispo Paulo, então quer dizer que eu não preciso de fazer nada por ninguém, que todo mundo morra. Opa! Se eu estou seguindo Jesus, Jesus ajudou quem precisou? Jesus ensinou que devemos ajudar quem precisa? Então, se eu estou seguindo a Jesus, o que eu devo fazer? Ajudar quem precisa. Agora, o que eu tenho que ter em mente, que aquilo que eu estou fazendo não vai servir como fundamento para a minha salvação, para a minha redenção. Não. Eu simplesmente estou praticando aquilo que o meu Senhor praticou e me ensinou. Se eu estou seguindo Ele, eu tenho que fazer o que Ele disse. Mas aquilo não se torna para mim um instrumento de mérito. Não. Não. Então a primeira grande divergência que nós já temos é aqui. Não existe redenção ou salvação pelas obras, pela caridade, pelas boas obras. A redenção, a salvação é por meio de Cristo, do Senhor Jesus. Segundo ponto de divergência, eu vou falar aqui só os principais, que já separam uma coisa da outra. Na doutrina espírita, eles creem e vivem a reencarnação. Ou seja, a pessoa morreu e ela cometeu falhas e erros na vida dela. Quem não comete? Todos cometem. Aí ela vem em um outro corpo e a missão dela, a função dela é se redimir daqueles erros lá de trás, daqueles pecados. E ela vai nessa roda gigante, vamos usar esse termo assim, vai girando, até ela estar totalmente limpa. Eu estou falando de uma forma bem simples para todo mundo entender, bem simples mesmo. Até ela estar totalmente limpa. Então isso aí pode acontecer várias vezes. É uma doutrina deles. Mas o que a Bíblia diz para nós a respeito disso? Vamos em Hebreus. Pega a sua Bíblia, vai comigo em Hebreus. Hebreus capítulo de número 9, versículo 27. Olha o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Aí a gente vai ver se dá para ser cristão e ser espírita ao mesmo tempo. Olha o que diz o texto sagrado. E assim como cada pessoa está destinada a quê? Lê aí para mim, vai. Destinada a quê? A morrer uma só vez. Aqui já mudou tudo. Aqui já não cabe as duas coisas mais. Para eles, a pessoa vai nascer e vai morrer quantas vezes forem necessárias para a pessoa estar redimida diante de Deus. Mas na Bíblia Sagrada está nos ensinando que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. E depois disso vem o quê? O julgamento. Não tem chance de vir de novo para pagar os erros lá de trás, não. Se eu morro, eu já vou direto para onde? Para o julgamento. E aí vai ser julgado aquilo que eu vivi nessa terra. Nós já entramos perdendo de 9-0.
no julgamento. Perdendo de 9-0. Dá para virar esse jogo? O que você acha? Perdendo de 9-0. O que você acha? Só existe uma possibilidade de virar esse jogo. Qual que é? Se eu tiver verdadeiramente me tornado um seguidor de quem? De Cristo Jesus. Porque no momento do julgamento que eu começo com 9-0 por causa dos meus pecados, aí quando vai ser visto, eu vivi como um verdadeiro cristão. Eu vivi como um seguidor de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele me lava de todos os meus pecados. É a única chance. Chegar lá na hora e falar: mas Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo outro. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque não adianta eu praticar alguma coisa boa pensando que aquilo vai cobrir meus erros. Diante de Deus, a única forma de cobrir os meus erros é o sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo. Então olha a diferença. Para eles, vai reencarnar várias e várias vezes. Para nós, vai morrer uma única vez. E depois disso vem o quê? O julgamento. E o versículo 28 diz assim: então lá, assim como o corpo vai morrer uma só vez, depois vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então a volta do Senhor a este mundo, não vai ser para ajudar nos meus pecados. Não, ele não vai voltar para tratar de pecado. Ele vai voltar para trazer a salvação, aquilo que nós já aprendemos da vinda do Senhor, do piscar de olhos, do arrebatamento da igreja. Aquilo tudo que nós já conhecemos, é o que vai acontecer na volta dele. E quem serão esses que vão ser alcançados com a salvação? Aqueles que se tornaram seguidores de Jesus. Porque na volta dele, a Bíblia diz que ele vai pegar a sua igreja e vai levar para a presença de Deus. E ele já anunciou isso. Lá em João, capítulo de número, acho que é o 14, ele disse assim: eu vou para junto do Pai, preparar-vos lugar. Preparar-vos lugar. Não, não é aí. Eu vou para junto do Pai preparar-vos lugar. E quando tudo estiver o quê? Tudo estiver o quê? Preparado, pronto, voltarei e levarei para onde eu estou. Agora vai levar quem? Quer ver? Eu vou abrir minha Bíblia aqui. Vou abrir minha Bíblia aqui. Vou mostrar para vocês. Abra a sua Bíblia aí também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Está demorando muito, irmão. Ó, Bíblia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria o quê? Dito: vou
Vou preparar o quê? Lugar para quem? Para vocês. Com quem que Cristo estava falando? Com aqueles que se dispuseram a segui-lo. Então ele está dizendo, eu vou ir preparar lugar para quem tomou a decisão de me seguir. E aí olha o que ele diz no versículo 3. E quando tudo estiver o quê? Pronto, virei buscá-los. Buscar quem? Os seguidores dele. Quem está seguindo ele. O modelo, o estilo de vida dele, os ensinamentos dele. Para que estejam sempre comigo, eternidade. Onde eu estiver. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Aí, no versículo 4, vai aparecer aqui, já um personagem interessante. Jesus vai dizer assim, olha, vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse quem? Sempre ele. Sempre, o problemático aqui, ó. Sempre. Tomé, disse Tomé, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Ah, vocês querem ir para lá, para onde eu vou? Não sabe o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então o único jeito de chegar a Deus na eternidade, estar sempre com o Senhor, é seguindo a quem? A Cristo. É sendo um seguidor de Cristo. Por isso que não dá para fazer parte de uma religião e ser um cristão, porque o cristão segue uma pessoa e o religioso segue uma religião, doutrinas, rituais. Então, se eu quero chegar no reino dos céus, eu tenho que seguir a Jesus. E eu estou aqui aprendendo junto com você. Não tem esse negócio de reencarnação. Não tem. Cada um vai morrer uma só vez. E às vezes a gente fala, não, mas assim, eu estou tão bem, bispo. Nossa, eu estou com saúde, fiz exame, olha. Agora tem aquele negócio de fazer exame que fala da idade. A pessoa tem uma idade, né? Aí quando fala a idade interna dela, ela está com 50, mas na idade interna dela com 38, ela está se achando. Não, falei por isso que eu falei que ela está se achando. É por isso que eu falei que ela está se achando. Pessoal, a coisa mais doida que existe neste mundo se chama morte. Ninguém sabe quando chega. Vocês viram a tragédia que aconteceu esse final de semana com o avião que saiu do Paraná? Eu pergunto para você, quem daquelas pessoas estava imaginando que iria acontecer aquilo com elas? Médicos, vários médicos estavam no voo. Várias pessoas. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que eu e você temos que estar preparado o tempo todo, seguindo a Jesus. Eu não sei quando vai acontecer, ou como vai acontecer. Por que vai acontecer? Alguns partem com problema de saúde? Sim. Outros, numa tragédia como aquela? Sim. Outros por diversos motivos, um acidente. A única coisa que eu tenho que entender é o seguinte, espera aí, vai acontecer. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 100 anos.
eu devo estar preparado para quando acontecer, eu poder estar com Cristo. Quando eu chegar diante de Deus no julgamento, porque não está escrito, vamos morrer uma só vez e depois vem o julgamento? Então, quando chegar no julgamento, já chego perdendo de 9-0. Mas eu chego ali com aquela certeza, eu estava seguindo a quem? A Cristo. Então vem o sangue de Jesus e me redime, aí o jogo vira 10-9. É a única possibilidade. E aqui eu vou trazer uma terceira divergência, para a gente finalizar essa etapa, que vai mais uma vez mostrar para mim e para você que não dá para ser cristão e espírita ao mesmo tempo. A religião espírita não considera que Jesus é o Filho de Deus. Para eles, Jesus é só um espírito mais evoluído. Ele é superior em relação à evolução. Vamos dizer assim, ele chegou num nível que os outros ainda não chegaram e precisam seguir as instruções dele, a caridade, para poderem evoluir, chegarem no nível que ele chegou. Então, para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Não é. E o que a Bíblia diz para nós? Vamos lá em Mateus 16. Vamos lá juntos. Mateus capítulo de número 16, versículo 13. Então, para eles, Jesus Cristo, ele é um espírito, ele é visto como um espírito de primeira ordem, viu? Um espírito superior. E ele tem a missão de ajudar a humanidade rumo à perfeição espiritual. Amém. É a ideia deles. Mas o que a Bíblia diz para nós? Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Aí Jesus está falando dele. Quem as pessoas falam que sou eu? Olha que a resposta é interessante. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é... Espera aí. João Batista tinha morrido. Eles estão falando aqui de uma possível reencarnação. O judaísmo. Então, provavelmente, esta teoria espírita da reencarnação veio da religião judaísmo. Muitas e muitas teorias das religiões no mundo têm como berço o judaísmo. Muitas. Muitas. Por isso que eu falei aqui, aprendemos, não dá para ser cristão e praticar o judaísmo junto. Não dá. Então olha só o que disseram. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros que o Senhor é Elias. E outros ainda que é o quê? Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O que Simão Pedro respondeu? O Senhor é o Cristo. O que mais? O que mais? O Filho do Deus vivo. Então a Bíblia Sagrada diz para nós que o Senhor Jesus não é nenhum espírito mais evoluído. A Bíblia diz para nós que ele é o próprio Cristo, filho de quem?
do Deus vivo. A Bíblia está dizendo para mim que ele é o Filho do Deus vivo. Então aí entra o problema. Para o espírita, ele é só um espírito já aperfeiçoado. Para o que segue a palavra de Deus, o cristão, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Para eles, aquela ideia, aquela direção bíblica, que o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não, de jeito nenhum, não. Jesus foi concebido de forma natural, homem e mulher, porém veio esse Espírito e fez o quê? Reencarnou. Não, o Espírito de Deus concebendo o milagre da concepção divina lá, de jeito nenhum, na cabeça, na religião deles. Aí eu pergunto para você, como que eu que digo que sou um cristão, que sigo a Jesus, vou praticar rituais, doutrinas, coisas que são deles, não cabe na minha vida. Porque a maneira deles entenderem Jesus é totalmente diferente da maneira de nós entendermos Jesus. E a Bíblia fala para nós que Jesus não é produto natural. Jesus foi concebido em Maria pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Lucas, vai comigo em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, e a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de quem? De Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará o quê? Jesus. Até aqui não tem nenhuma surpresa. A surpresa é só a visita de um anjo. Mas como ela já estava prometida, estava noiva de José, e alguém diz: você vai ficar grávida, vai ter um filho, tal, e vai chamar ele de Jesus e tal. Não tem surpresa aqui. Normal. Agora vem o detalhe, versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Opa, não é qualquer um. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu. O que o anjo respondeu? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Então a Bíblia Sagrada está dizendo para mim que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi gerado em Maria, não de uma forma natural, mas pelo poder do Espírito Santo. Então aqui é o contrário do que eles acreditam, do que eles creem.
Então, peraí. Observem quantas coisas eu fui mostrando na Bíblia para você, dentre outras que eu poderia ficar aqui a noite toda mostrando. Quantas coisas são totalmente opostas entre a crença deles e aquilo que a Bíblia ensina. Então eu não posso pegar uma situação que eles praticam e realmente muito bem praticado, que é a caridade, e dizer que eles são seguidores de Jesus apenas por causa daquilo que eles praticam através da caridade. Não. Eu tenho que ver o conjunto. Eu tenho que ver o pacote todo. Se eles praticassem a caridade e em todos os outros aspectos de crenças estivessem de acordo com a Bíblia, o que nós deveríamos dizer? São seguidores de quem? Do Senhor Jesus. São seguidores do Senhor Jesus. Mas não é isso que acontece. E depois de tudo que você ouviu aqui agora, nesse momento, eu vou te fazer uma pergunta. Dá para ser cristão, seguidor de Jesus, e ser espírita ao mesmo tempo? Sim ou não? O que você acha? Dá ou não dá? Hein, pessoal? Depois de tudo que você ouviu, dá para ser cristão e ser adepto ao espiritismo ao mesmo tempo? Não? Então, se não dá, então também não dá para carregar as práticas que eles têm na doutrina e na religião deles. Não dá. E eu vou começar a abordar cada uma delas com vocês, não hoje, não dá tempo, tem a Santa Ceia, domingo que vem. E eu lhe garanto uma coisa, vai te surpreender. Presta atenção no que eu já vou te adiantar. O que mais tem dentro das igrejas, dos lugares que se dizem igrejas cristãs, nos dias atuais, estou falando de dias atuais, vamos falar de 2024, são práticas do espiritismo, dentro dos lugares que se dizem igrejas cristãs, na vida das pessoas que se dizem cristãs. E vou te mostrar na Bíblia, que aquilo que eles praticam, que é da religião deles, sem problema, eles seguem o que eles quiserem, mas que as pessoas dentro dos lugares que se denominam igrejas estão praticando, eu vou mostrar na Bíblia que não são coisas que vêm de Deus. E tomara, você chegue em casa hoje e no decorrer da semana, pegue tudo que nós aprendemos aqui e se aprofunde, pode se aprofundar. Tomara que você chegue aqui no domingo que vem com esse entendimento. Não dá para ser cristão, um seguidor de Jesus, e ser espírita ao mesmo tempo. Porque se você não chegar aqui com esse entendimento que não dá para ser as duas coisas, você vai se chatear com o que você vai ouvir aqui. E detalhe, tudo que você vai ouvir eu vou mostrar na Bíblia. Mas se você não tiver essa separação aqui, você vai se chatear. Porque você vai continuar pensando que aquilo está certo. Mesmo a Bíblia dizendo para você que não está certo. Isso é se tornar um cristão de verdade. O que Jesus ensinou para nós que para ser cristão precisa fazer? Quem lembra? Aquele, pois, que quiser ser meu discípulo, como é que é? Mateus 16, 24.
Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu quero assim, mas Jesus está dizendo que não é assim que é bom. Jesus está dizendo que é daquele jeito, então eu vou negar a mim mesmo e vou tomar a minha cruz. O que é tomar a cruz? Nós aprendemos aqui. Não se preocupar com nenhum tipo de humilhação, de ofensas, porque você decidiu ser um seguidor de Jesus Cristo, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Você decidiu. Então não se preocupar com nenhum tipo de ofensa nem de perseguição e seguir Jesus. E esse é o maior segredo de todos. A pessoa tem que estar com o coração aberto. Eu lhe digo uma coisa sem sombra de dúvida: vai te assustar. 99% de todos os programas que se dizem programas de igrejas evangélicas, cristãs, que estão na televisão hoje, 99% pratica o espiritismo na televisão. 99%. 90%. Agora eu vou diminuir um pouquinho. De todas as reuniões que estão sendo feitas hoje em lugares que se dizem igrejas cristãs ou evangélicas, essas reuniões são feitas junto com os rituais do espiritismo, as doutrinas do espiritismo. Hoje. E às vezes a pessoa está lá achando que está na presença de Deus. Você vai se surpreender. Tomara a Deus que seu coração esteja aberto.